É isso aí, final de rodada terminou, segunda rodada acabou, graças a Deus. Ruim para os corintianos, bom para os santistas e Dá o volume. ruim para os corintianos, bom para os santistas e a gente começa falando ali do comecinho da rodada, né? Vamos dar início ali com São Paulo. São Paulo empatou em 1-1, né? Um joguinho morno, frio. Não sei se vocês acompanharam, mas bom, primeiro bem-vindo Kelvin, bem-vindo Gabriel. É sempre um prazer dividir aqui com vocês essa resenha. Vamos começar, Kelvin, aí por esse 1-1 de São Paulo, empate medonho, mas eu quero saber da sua opinião, pô. Então, primeiramente, um salve aí para a rapaziada que acompanha a gente aqui no Na Forquilha. Satisfação estar falando com vocês. O São Paulo contou com algumas mudanças no time, né? Iniciou o jogo com o Luciano no banco, poupou o Lucas, entrou num esquema de 3-5-2, né? Com o Calleri lá na frente, sendo a sua referência. Diego Costa, Ferrarese e Alan Franco, sendo os três zagueiros. Mas não foi uma partida tão morta e tão modorrenta, não, cara. Foi uma partida onde as duas equipes elas criaram as suas chances, elas tiveram as suas chances, tanto São Paulo quanto o Mirassol. De fato, o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, teve mais a posse de bola, conseguiu construir mais o seu jogo, mas não teve tantas chances claras assim. Tanto é que na primeira estocada do Mirassol, o Mirassol tem uma boa chegada, uma jogada pelo alto, tem um escanteio, no escanteio sai o gol do Mirassol. Então o São Paulo teve mais o controle de bola, teve mais o controle da posse, mas o Mirassol nas bolas paradas conseguiu chegar e incomodar o São Paulo. São Paulo chega ao empate no final do primeiro tempo, né, com o Galopo. E aí o próprio Galopo ele está envolvido na grande discussão desse jogo entre São Paulo e Mirassol, que foi o gol anulado do Calleri. Né, uma jogada pelo Ferreirinha, construída em um bote do São Paulo no campo de defesa. São Paulo sai no contra-ataque, chega no Ferreirinha, o Ferreirinha na jogada característica, né? Ele recebe pela esquerda, traz para dentro, rola para o Galopo. O Galopo pega muito bem na bola, faz um golaço, mas depois o juiz vai no VAR e anula o gol do São Paulo. Cara, é um lance muito difícil, vou até chamar vocês para discussão, porque assim, de fato, quando o Galopo ele recebe, que ele chapa, o Calleri, ele tá passando, tipo, muito aleatoriamente na frente do Muralha, assim, sabe? Tipo, tá ligado? Vou passar aqui só de quebrada. Pegou e tava passando ali na frente do Muralha. De fato, o Calleri, ele estava impedido. E se a gente olhar o lance, se a gente reparar no lance, o Calleri, ele tá na frente do Muralha. Querendo ou não, isso pode ter atrapalhado a visão do Muralha. Pela câmera que eu vi, pelo ângulo que eu vi, eu não consegui ter uma noção de fato, de chegar aqui e cravar. Tipo assim, pô, o Calleri atrapalhou o Muralha. Ou chega aqui e dizer, pô, o Calleri não atrapalhou o Muralha. O juiz, ele ali com o VAR, ele tem outras câmeras, ele tem outros ângulos, e com isso ele conseguiu chegar na conclusão, anula o gol do Galopo, que pô, foi um golaço, uma bela chapada do Galopo, lá na gaveta. Segundo tempo continuou, o Mirassol teve uma boa chance, uma chegada, se não me engano, do camisa 6, ele costurou ali o miolo zaga do São Paulo, levou para linha de fundo, bateu cruzado, não tinha ninguém para completar, passa raspando a trave. O São Paulo teve boas chances com o Juan também, teve mais uma boa chance, que eu não me lembro agora, com quem que o São Paulo conseguiu chegar, e o jogo estava empatado. É um jogo que poderia ter sido uma vitória do São Paulo, ou poderia ter sido uma vitória do Mirassol. Fato é que o São Paulo teve mais posse de bola, o São Paulo conseguiu construir mais, mas não teve tantas chances claras assim para conseguir abrir o placar. O Mirassol chegou em algumas chances, na chance que teve fez o gol, depois teve algumas chances meio despretensiosas, poderia ter marcado também, mas acabou terminando o jogo empatado em 1-1. Pois eu creio que o São Foi o Paulo... Todo mundo aqui, né? Desculpa te cortar, mas foi o Alisson, tá? Que teve uma outra boa chance do São Paulo, tava olhando na minha colinha ali. Boa, boa. São Paulo, é o que eu falei, né? Eu tava comentando ontem com o Gabriel, cara, eu achei o São Paulo morno. Foi um jogo morno, ainda mais tendo as chances que teve, mas eu não vi um São Paulo da primeira rodada, sabe? Aquele, pô, lógico que a gente entende que são momentos diferentes, mas eu ainda vejo São Paulo morno, São Paulo que tá engrenando ainda, né? Então, é que assim, o São Paulo, ele não jogou contra qualquer equipe, né? Mirassol, nos últimos anos aí, vem sendo
uma das principais equipes aí do interior de São Paulo, vem fazendo boas campanhas nos campeonatos paulistas em que disputa, vem se fortalecendo na questão de estrutura mesmo, né? O Mirassol hoje é um dos times mais estruturados do interior de São Paulo. Então, São Paulo, na segunda partida do Paulista, é o que a gente comentou na live da semana passada que nós fizemos, né? Eu acho que para o primeiro jogo não dá para a gente exigir tanto das equipes, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, até o próprio Red Bull Bragantino, porque as equipes do interior, elas começam a se preparar antes. Então, enquanto o Campeonato Brasileiro está correndo ali, os times estão brigando por Libertadores e rebaixamento, a galera do interior já está se preparando. Então, os times do interior, eles chegam mais preparados do que os times aqui da capital, então eles conseguem dar mais trabalho, conseguem dar um calor diferente nos times grandes aqui de São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo ele ainda vai se arrumar. O São Paulo, eu não vejo que o São Paulo ainda tem uma cara definida. Também não sei se o Thiago Carpini vai usar o esquema com 3 zagueiros, um 3-5-2. No Água Santa mesmo, aquele Água Santa que chegou na final do Paulista, ele não atuava assim. Um time que variava muito, do 4-4-2 para o 4-3-3, enfim, dependendo da nuance do jogo. Então, acho que o São Paulo ainda... Essa não é a cara do São Paulo ainda para 2024. Eu acho que a gente vai conseguir ver a cara dos times grandes, assim, dos 4 grandes e do Red Bull Bragantino, a partir da 5ª rodada, da 6ª rodada, quando as coisas começam a engrenar, quando os jogadores começam a entender o estilo de jogo que o técnico quer propor para o time. Então, é um São Paulo que ainda vai ter uma cara diferente. Não acho que esse vai ser o São Paulo. O Lucas não jogou, o Luciano começou no banco, o Ferreirinha eu acho que é um jogador que vai se firmar no São Paulo, acho que ele chega para ser titular e o São Paulo vai ter um ganho técnico muito grande com o Ferreirinha, que é um bom jogador. Tem o Calheri também, então é um São Paulo que ainda vai se estruturar. É um São Paulo que ainda não tem uma cara definida e com certeza o Thiago Carpini vai conseguir arrumar o time aí para as próximas rodadas do Paulista. Boa. E você, Gabriel? O que você acha de São Paulo, cara? Primeiramente o Mirassol, né? Como o Kelvin falou, é um bom time, um time realmente que dá trabalho. Inclusive tem um campo impecável. Não sei se vocês chegaram a ver. Como você ter frisado, cara? Mano, você olha o campo, parece aqueles campos de videogame, tá ligado? Mano, perfeitinho. Eu acho que o São Paulo ainda tá naquela enhacazinha um pouco de pré-temporada, né? Eu senti muito isso no Calleri. Eu acho o Calleri se tivesse um cara assim que eu queria no Corinthians, assim, talvez eu falasse ele. Acho que ele tem muita garra, se posiciona muito bem. E nesse jogo deu para ver bem como ele não tava tão fisicamente, não tava tão esperto nas jogadas, sabe? Para mim, o gol, sem clubismo nenhum, tava impedido mesmo, porque o Calleri ele tá na frente do Muralha. Tanto é que na hora do gol, antes, a bola praticamente entrou, o Muralha já tá tipo, pô, ele passou aqui na minha frente. Então a reação do Muralha, você já vê que, tipo, alguma coisa aconteceu ali que atrapalhou. E se atrapalhou e estava impedido, tem que ser marcado impedimento. Mas uma coisa que eu acho que foi muito boa de ver nesse jogo, na verdade tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim, eu acho que o São Paulo perde muito nessa zaga. Eu acho que não jogou Arboleda e o Beraldo, como saiu, né? O São Paulo perdeu muito na zaga. Se você vê o primeiro gol do Mirassol, é o jogador que tá com 5 jogadores em volta dele e ele sobe sozinho. Sobe completamente sozinho. Então você perdeu os seus 2 zagueiros titulares, não perder que o Arboleda ainda vai voltar a jogar. Mas se você jogar sem os 2, é uma perda muito grande, né? E também o Dorival, que é um dos melhores técnicos do Brasil, com certeza o São Paulo vai sofrer um pouquinho aí. Mas eu gostei muito do Galopo, cara. Acho que todo time tá precisando de um meia hoje, né? Eu vejo que o Santos tá com o Juliano, mostrou que foi bem. O Palmeiras tem o Rafael Veiga, que é um dos melhores do Brasil. E o São Paulo achou o Galopo, por exemplo, que não tem no Corinthians, né? Então, o São Paulo parece que ali vai encaixar, cara. Se você vê o Galopo jogando a bola que tá jogando ali, distribuindo o jogo, chutando muito bem, o pênalti dele é sacanagem. Mano, é lindo de ver ele cobrando pênalti, tá ligado? Então, quando encaixar aí o Calleri de volta bem, um Lucas que quando ele pega na bola ele faz o que ele quiser, o Galopo dominando esse meio campo, acho que o São Paulo vem muito forte para esse ano. Óbvio, né? Não é um dos principais times. Eu acho que tem times na frente, como Atlético Mineiro, próprio Inter, Flamengo, Palmeiras, mas o São Paulo briga lá em cima. Não tá de meio para baixo, não. Tá bem, assim. A chance de ir longe numa Copa é grande pelo time que tem. Eu só tenho dúvida em relação ao São Paulo quem vai ser o parceiro de zaga do Arboleda, né? Porque Arboleda
e Beraldo eram a zaga principal do São Paulo no ano passado, na conquista do título da Copa do Brasil. Só tenho dúvida em quem vai ser esse companheiro do Arboleda na zaga, porque, obviamente, o Arboleda, quando ele voltar, ele vai ser titular dessa zaga do São Paulo. Só não sei quem vai ser o parceiro de zaga do Arboleda. Ferrarese, Diego Costa, Alan Franco. Eu vejo o Alan Franco um pouco na frente, em uma corrida pela disputa dessa vaga ao lado do Arboleda. Acho que o Alan Franco ele tá um pouco na frente tanto do Ferrarese quanto do Diego Costa. Né? Mas vamos ver aí o que o Carpini vai pretender, como o Carpini vai montar esse time de São Paulo para a sequência aí do Campeonato Paulista. É isso aí. Então, passamos para o São Paulo e Mirassol. Vamos pro uma jogo outra coisa que eu queria falar do São Paulo é que eu achei o time muito equilibrado. Eu acho que o São Paulo tem um elenco equilibrado. Muito por analisar os outros times, eu bati o olho no São Paulo e falei, olha, eles têm um meia que é meia. Olha, eles têm um ponta que é ponta. Eles têm um centroavante que é centroavante. O Caleri, ele é o centroavante. Se você tirar ele dali, ele não faz nada. Mas ali ele é bom. O Ferreirinha, mano, ponta rápido, pá, vai dar o Galopo meia. Volante, jogou o Pablo Maia e o Alisson, que, pô, já deu certo no ano passado. É só manter. O lateral é lateral, o zagueiro é zagueiro. Então, tipo, tá equilibrado esse time de São Paulo. Se cada um ali jogar o que sabe, é um time muito forte, pô. Ô, Gabi, tu tá com a escalação do São Paulo aberta aí? Tô. Quem é que jogou na linha de 3 à frente do Alisson e do Pablo Maia? Galopo, Ferreirinha e Caleri. Aí, Galo... ao lado, jogou o Wellington Rato também. Ah, tá. Então o Wellington Rato nessa linha de 3 com o Caleri mais à frente, né? Exatamente. Tá certo. De fato, São Paulo é um time bem equilibrado. São Paulo é um time bem equilibrado, tem peças interessantes. Quando tu bate o olho assim, tu não fala que são aquelas peças que, pô, vão resolver o jogo. São aquelas peças que vão te dar algo diferente. Mas com certeza são peças que são suportes importantes para os jogadores que decidem o jogo no São Paulo. Acho que o Ferreirinha vai ser um cara que, se não decidir o jogo, vai ser um suporte super importante para o Lucas, para o Caleri, para o Luciano, que é um cara que decide jogo no São Paulo, que é um jogador super importante. Então, como o Gabi falou, o São Paulo tem um time muito equilibrado, tem peças que dão um suporte muito importante para os jogadores mais decisivos. Se você pegar você fazer Ferreirinha de um lado, Galopo no meio, Lucas do outro e Caleri na frente, pô, é um baita ataque aí do São Paulo. Eu acho, cara, assim, pelo que eu tava vendo do São Paulo na temporada passada, eu acho que o Galopo ele não vai jogar. Será, velho? Eu gostei muito dele, velho. Acho que o São Paulo não tem um meia-meia, assim. Porque se você... Eu não sei, obviamente, o esquema que o Thiago Carpini ele vai utilizar no São Paulo nesse ano. Né? Obviamente, nós estamos falando de um outro técnico, com certeza, com outras ideias assim, em relação ao Dorival Júnior. Mas o Lucas, ele não estava jogando como ponta na temporada passada. Se você analisar os jogos do São Paulo, ele estava jogando como ponta de lança, jogando atrás dos atacantes do São Paulo. Eu lembro bem. Hora do Luciano, hora do próprio Caleri, né? Como eu falei, tinha uma variação muito interessante o time do Dorival, porque hora o Lucas fazia a função de meio-campista, de um armador, hora o Luciano saía lá da frente, voltava um pouco mais para fazer essa função também. Então, eu acho que o Galopo ele não vai jogar nesse time, cara. O Wellington Rato ele faz muito bem aquele corredor direito, é um cara muito tático, que vai muito à frente para ajudar a construir e volta acompanhando o lateral. O Ferreirinha eu acho que não vai ser reserva desse time, então vai sobrar 2 vagas aí. Vão sobrar 2 vagas. Obviamente, se ele persistir nesse esquema do 3-5-2 ou do 4-2-3-1, enfim. Mas eu acho que aí alguém vai rodar. Alguém vai rodar. Lembrando que tem Rames Rodrigues aí, né? Que pode voltar a jogar, e se ele voltar a jogar, Rames Rodrigues. é um dos melhores do Brasil. Porque suponhamos que ele fique nesse 3-5-2. Aí você coloca 5 homens no meio campo, 2 homens vão ser alas. 2 homens vão ser alas. Se eu não me engano, foi o Wellington e o Wellington Rato, certo? Você que tá com sim. O Wellington Rato. Obviamente, o Wellington Rato já está ocupando um lado, o Wellington o outro. Vai sobrar 3 vagas ali no meio campo. Então você vai colocar aí, você precisa de um volante, você precisa de um meia. Vai que ele queira jogar com mais um volante, queira jogar com mais um meia. Então, é como você falou, entrando naquilo que você falou, o São Paulo é um time muito equilibrado. Se a gente começar a falar das peças aqui, Luciano que não jogou, o Lucas, o Rames que ainda pode jogar, você tem o Ferreirinha, aí você tem o Galopo, enfim, é um time muito equilibrado mesmo. São Paulo tem boas peças. Monstro, Nicão.
Ai, Pois aí, é. pô, se for na fila, o Nicão é o último, velho. Na fila, o Nicão é o último. Não dá. Bom, pois é, damos continuidade então, vamos para o Palmeiras. Palmeiras ontem que a gente pensou que talvez não ia, mas foi, né? Uhum. Saiu perdendo para a Inter de Limeira de 1-0. Gol até que razoável, mas depois acabou entregando a batata e levou, foi 3-2 essa partida. Kelvin, você que é o Tá. defensor, você que é o defensor dos palmeirenses, Nunca, 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 defensor dos palmeirenses, nunca, diga nunca. pra mim, você torceu pro Palmeiras se lascar, não foi? Fala a verdade. Ah, cara, eu como um bom anti-palmeirense, um bom anti-palmeiras, muito por conta dos anos anteriores aí, 2015, 2020, 2014, realmente eu torci pro Palmeiras se lascar. Mas enfim, falando sobre o jogo, o Palmeiras no jogo de ontem contra a Inter, ele entra em um esquema diferente, né? Contra o Novo Horizontino na primeira rodada, o Palmeiras entra no 3-5-2, que é aquele esquema que o Palmeiras consegue aquela arrancada para o título brasileiro. Não foi tão bem contra o Novo Horizontino. O Abel, ele saca os três zagueiros e joga num 4-3-3, que em outrora era a formação principal do Palmeiras. Ele entrou com três atacantes, com Bruno Rodrigues, Luiz Guilherme e o Flaco Lopes, Rony Breno Lopes, que foram os titulares no primeiro jogo, foram para o banco. E foi um jogo, assim, é que quando a gente vai falar do Palmeiras, a régua do Palmeiras ele é muito alta. A estafeta do Palmeiras é muito alta. Mas obviamente que o Palmeiras também entra naquilo que nós falamos do São Paulo. É um time que começou a pré-temporada depois, que jogou até o seu limite no ano de 2023, participou de todas as competições, tá voltando agora, tem peças novas no elenco, então o Abel ele tem que trabalhar um pouco mais esse time. Obviamente que início de temporada é muito complicado, porque como nós falamos, os times do interior eles começam a pré-temporada muito antes, então às vezes você vai ver os times do interior correndo mais que os times daqui de São Paulo, os principais e o Bragantino também, né? O ponto negativo do Palmeiras ontem, apesar de ter saído do 3-5-2 e ter ido para o 4-3-3, foi a falta de criatividade do Palmeiras, né? O Palmeiras ontem teve essa falta de criatividade, o Palmeiras que costuma ser um time muito criativo, tanto no meio, quanto pelas beiradas, quanto pelos flancos. Então faltou essa criatividade para o Palmeiras ontem, tanto é que os gols do Palmeiras não foram de jogadas trabalhadas, aquilo que nós estamos acostumados a ver do Palmeiras, né? Foi um gol de pênalti do Veiga, e aí, em uma mini jogada ensaiada do Palmeiras, escanteio para o Palmeiras, o Veiga recebe, ele cruza e uma bola ali que ninguém toca nela aqui, que engana o goleiro da Inter. E o terceiro gol do Palmeiras foi um lançamento do Marcos Rocha, ótimo lançamento do Marcos Rocha para o Rony. O Rony conta com a indecisão do goleiro, que ficou ali pelo meio do caminho, não sabia se saía do gol, não sabia se ficava no gol. Ficou pelo meio do caminho, o Rony tocou de cobertura e fez o terceiro gol. Então, acho que nessa partida, o ponto negativo do Palmeiras foi a falta de criatividade. Mas o ponto positivo desse time do Palmeiras foi o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno é um baita jogador, vai fazer uma ótima dupla de volantes com o Zé Rafael. O Zé Rafael um pouco mais à frente dele, fazendo o segundo volante, dando sustentação na defesa e ajudando no ataque. O Aníbal Moreno é um cara que dá muito equilíbrio ao time do Palmeiras. Ele vai dar muito equilíbrio ao time do Palmeiras. Um cara que sabe a hora de acelerar o jogo, um cara que sabe a hora de segurar um pouco mais. Então, esse foi o ponto positivo do Palmeiras no jogo de ontem. Mas é aquilo que a gente falou, o Palmeiras tem uma régua muito grande, com certeza vai melhorar durante o Campeonato Paulista e vai fazer jogos, o Palmeiras vai fazer jogos que vai credenciar o Palmeiras a ser campeão do Campeonato Paulista. Boa, boa. E você, Gabriel? Falar de Palmeiras, um corintiano, talvez é até um pouco triste, mas fale aí o que você acha sobre o jogo de ontem, enfim. O Palmeiras é aquilo, né? A gente torce para dar errado, torce, mas nunca dá certo, né? Nos últimos anos aí, Botafogo tá 32 pontos na frente. Ufa, mano, finalmente o Palmeiras não vai ganhar. Termina o campeonato, Palmeiras campeão. Aí você fala, mano, como isso acontece? É. Mano, é um time que eu sinto, às vezes, que ganha quando quer, sabe? Tipo assim, é um time que tá... cada um ali sabe o que tem que fazer. Muitas vezes, por exemplo, nesses jogos do Paulista, é um laboratório. Talvez o Everton ter errado aquele passe que gerou o gol
foi um pedido do Abel. O Everton, vamos tentar mais? Vamos tentar mais essa saída de jogo? Vamos, porque num jogo decisivo, se precisar, vamos testar agora. Porque parece que se o Palmeiras fazer assim, ele vai começar a jogar bola e vai ganhar, sabe? É um time muito... Cada um sabe exatamente o que fazer. E isso, eles manterem o Abel Ferreira foi algo assim, a maior contratação do Palmeiras. O principal foi o Abel Ferreira, cara. Exatamente. Você vê, às vezes você fala, pô, Bruno Rodrigues, Flaco Lopes, não é um time tão bom, mas com o Abel eles vão virar bons jogadores. Funciona. Né? O Abel ele potencializa demais os atletas dele. E então, por exemplo, o Rafael Veiga ali, que mais uma vez decidiu o jogo, né? 2 gols, mesmo sendo de bola parada, foi lá e fez. Mas, cara, o Palmeiras é um time. Eu sinto que é mais fácil você torcer contra o Flamengo, que tem um elenco 1 milhão de vezes melhor, do que torcer contra um Palmeiras. Tem alguma coisa para falar do Palmeiras? Tem alguma. Pô, falar do Palmeiras é meio que. Ganhou, tá tudo certo. É isso. Então, eu acho que assim. Vai ter uma final de Supercopa aí muito interessante de Palmeiras e São Paulo. Eu acho que ali a gente vai ver o Real Palmeiras e o Real São Paulo. Ali eles vão se entregar muito para ter esse título. É mais que um campeonatinho. É um clássico, é uma rivalidade que foi de Copa do Brasil, de Paulistão nos últimos anos. Então, mano, vai ser um jogo que eu acho que a gente vai poder ver o potencial de cada equipe. O São Paulo, se você analisar as peças ali, tem um elenco no mesmo nível, só que o fator Abel Ferreira é impressionante e eu acho que vai moer o São Paulo. De novo. Muda muito. Mas, mano, vamos ver. Isso, muda. Eu acho que muda muita coisa, né? Porque, falar de Abel Ferreira e não falar de um Palmeiras que né, veio se reconstruindo ali, o Abel pegou e falou, não, vamos lá, toma essa direção, o gol tá ali, o título tá ali, então ele ganha o que ele quer. É o melhor técnico do Brasil. O Palmeiras ele é uma engrenagem que funciona muito bem, então tipo, as coisas se encaixaram assim, tá ligado? Se encaixaram de uma forma que o Gabriel ele falou muito bem, os jogadores eles sabem o que fazem dentro do campo, né? Eu acho que aí também a gente precisa dar todos os créditos à diretoria do Palmeiras, porque assim, na primeira turbulência que o Abel teve lá em 2021, perdendo a Supercopa do Brasil para o Flamengo, perdendo a Recopa para aquele time do BKSS, como é que Defensa e Justiça, que o Palmeiras perde nos pênaltis, o Abel ele deu uma bambeada. E a diretoria bancou o Abel. Banco Abel é campeão da Libertadores mais uma vez, campeão brasileiro no ano seguinte, chega mais uma semifinal de Libertadores, então eu acho que o mérito ele precisa ser dividido também com a diretoria do Palmeiras que manteve o Abel. Mantendo o Abel, você mantém o trabalho. Mantendo o trabalho, você tem resultados muito bons como o Palmeiras vem tendo. Então, manter o Abel Ferreira no Palmeiras foi o principal ganho do Palmeiras. Mais que trazer jogador, mais que trazer um super craque, manter o Abel foi o principal reforço do Palmeiras nessa temporada. Eu acho que até mais, o Gabi falou sobre a Supercopa, eu acho que até mais sobre ver o verdadeiro potencial desses times, tanto São Paulo quanto Palmeiras, eu acho que vai ser, eu acho que o Abel e o Thiago Carpini, eles vão mostrar realmente o que eles querem, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras do ano. Porque a gente está aqui se questionando. O Palmeiras, na primeira partida do Paulista, jogou no 3-5-2. Na segunda foi no 4-3-3. São Paulo atuou em um esquema diferente. Contra o Mirassol, foi no 3-5-2. O que será que os dois técnicos eles vão usar, eles vão querer durante o ano? Eu acho que essa partida vai mostrar, de fato, que o Thiago Carpini quer do São Paulo e, de fato, que o Abel ele quer do Palmeiras. Então vai ser um jogo interessante. Vai ser um baita jogo, cara. Vai ser um baita jogo. Grande vai, a gente vai comentar aqui nessa humilde... Não, mas assim, mas eu como corintiano falando do Abel Ferreira, o Kevin falou aí que mérito da diretoria. Eu não acho, eu acho que o Abel ele é tão foda em convencer as pessoas que ele chegou 30 segundos com a Leila já acreditou que ele era o Guardiola e manteve ele ali. Porque ele faz o Flaco Lopes achar que é o Lewandowski, ele faz o Rafael Veiga achar que é o Messi, ele bota na cabeça dos caras que os caras são os melhores do mundo e os caras conseguem se doar 1 milhão pelo Abel Ferreira e fazem o jogador mediano virar um baita jogador. Então, eu vejo que esse mental do Abel Ferreira é uma coisa, assim, de poucos, viu?
de poucos. Eu já vi um Tite ali que tinha isso muito forte, mas, cara, você vê todas as coisas que você vê do Abel Ferreira, tipo, você torcendo para outro time e você arrepia, você fala, caraca, mano, isso aí que ele fez foi muito monstro, velho. Ele sabe trabalhar o mental do time dele muito bem. E a a principal... dúvida que fica antes de você falar, peraí, rapidinho. Você acha que o Abel Ferreira daria jeito no Corinthians? Não, tô brincando. Ué, não daria. Porra, se tá tirando leite de pedra em outros lugares, quem sabe no Corinthians, não é? Ele vai falar assim, Yuri Alberto, você é o Lewandowski, vai, faz o gol. O Yuri Alberto está lá em cima e não... ele vai falar, realmente não dá. Não tem jeito. Mas a principal arma do Palmeiras Abel Ferreira é o mental, cara. Quantas vezes a gente já não viu o Palmeiras em apuros, em várias situações, e o Palmeiras conseguindo sair de situações adversas só com o mental, cara. O mental forte. Então esse mental forte da equipe do Palmeiras, ela faz toda a diferença. E passa totalmente pelo Abel. Lógico, óbvio, claro. Enfim. Bom, falando em psicológico, né? Aliás, a diretoria do Corinthians fez uma bela contratação, né? Uma psicóloga maravilhosa, só que talvez não resolveu os problemas de Yuri Alberto, viu? Pode ter resolvido de outros jogadores, mas do Yuri Alberto não resolveu. Yuri Alberto continua errando gol, como sempre. Parece uma temporada 23 em 2024. E eu começo agora com o Gabriel. Gabriel, é o seguinte: o ano e Corinthians, aquele jogo que você chorou muito. Mano, eu não dou Mas 3 dias para essa psicóloga pedir demissão. Não dou 3 jogos, a psicóloga vai falar: eu estou enlouquecendo, eu não quero mais esse time. Matias Rojas, não entre no meu consultório nunca mais. Yuri Alberto, não venha mais aqui. Ela não vai conseguir dar jeito nos caras. Os caras têm um mental muito fraco, mano. Muito fraco, velho. Você é louco. Tipo, mano, eu não sei, porque eu não consigo acreditar que o Yuri Alberto não sabe jogar bola. Pra mim, isso é inaceitável entrar na minha cabeça que o Yuri Alberto desaprendeu a jogar bola. Só que, mano, eu vi um compilado de todos os lances do Yuri Alberto nesse jogo do Ituano. Sim, eu tenho muito tempo livre, porque foram muita coisa, né? Era um conteúdo muito grande de erros. Mas eu vi, e, cara, é tipo assim, ele se livra da bola. Ele não tá tentando, ele parece que ele não tá pensando muito, sabe? Ele sai na cara do gol. Cara, ele podia ter várias alternativas. Ele chuta de rápido, sabe? A bola vem para ele, ele pode dominar, segurar, fazer uma tabela. Não, ele já toca para trás devolvendo. Tenta dribles, tenta passes que tipo você fica, por quê? Não faz sentido. Cai a todo momento. Então, tipo, fica muito do. Ele tem vontade, ele é um bom jogador tecnicamente, ele teve um passado que credencia ele a ser titular do Corinthians, mas, cara, tipo assim, ele não consegue. Eu cheguei à conclusão que, tipo, não dá mais, ele precisa ir pro banco, porque ele não tá conseguindo jogar no Corinthians. Essa é a única coisa que eu penso sobre o Yuri Alberto em específico, né? legal. E eu vi alguns comentários, aí já passo daqui a pouco a palavra para o Kelvin também para falar do Corinthians. O que você está achando do Matias Rojas? O que você está vendo do Matias Rojas em campo pelo Corinthians? Tem muita gente que fala que, pô, a gente até comentou algumas vezes aqui na live que a gente fez também, mas eu quero entender o que o torcedor do Corinthians hoje está vendo do Matias Rojas, que veio com uma puta contratação, né? Não foi um valor barato. O Corinthians estava devendo até pouco tempo para ele também, então acertou. O que está acontecendo? O que vocês, corintianos, conseguem enxergar de Matias Rojas? Na verdade, a torcida do Corinthians, se você ver bem, tem uma parte, a maioria, obviamente, critica, mas tem uma boa parte que defende, que fala que ele não joga na posição dele, né? Só que eu fico pensando, foram 23 jogos até agora do Matias Rojas. Não fez nenhum gol. Nenhum gol. E ele, em todos os jogos, jogou na posição errada. Em todos os jogos. Aí saiu que ele não estava recebendo. Ele falou, mas é por isso, ó. Não estava recebendo. Era por causa disso, que ele não jogou. Agora vai. Aí começa o ano, não vai. Mas é que ele tá jogando na posição errada. De novo, eu falei, mano, eu vou pegar o mapa de calor do Matias Rojas pra ver. Porque às vezes eu tô vendo o jogo errado. Cara, eu peguei o mapa de calor do Matias Rojas. Ele não. Todo mundo fala que ele joga de ponta direita. Você pega o mapa de calor, ele tá na esquerda, no meio e na direita. Ele joga livre.
E se você olhar o mapa de calor, você vê que não tem intensidade. É tudo clarinho, sabe, no mapa. É tipo, ele é parado muito tempo do jogo, ele fica em todos os lugares do meio campo, ele é livre para jogar e ele não consegue jogar. Eu acho que o Matias Rojas, por exemplo, pega o Juliano, chegou no Santos, mano, já fez 2 gols, velho, em 2 jogos. O Galopo já meteu um gol de pênalti, tudo bem, mas fez um baita golaço aí que foi anulado. Você vê os meias, cara, criando algo. O Matias Rojas faz 21 jogos e a gente não viu nada. Para dizer que a gente não viu nada, a estreia dele foi um absurdo. Ele jogou muito aquela estreia. Foi aquela estreia que iludiu a gente. Mas eu acho que a cada jogo que se passa prova que ele é comum, mas muito comum. Não é pouco comum. Ele é comum num nível assim de um jogador como o Matheus Araújo, por exemplo, que não é bom, sabe? Você vê o Ranieri, chegou, pô, jogou bem. Você pega ali um Hugo, pô, tá fazendo o trabalho direitinho. Cara, o Rojas você não vê nada. Então, tipo, é um jogador que eu sou extremamente crítico, porque ele não apresentou nada até agora. Boa. É complicado, né? Falar de um jogador que a torcida, metade da torcida aplaude, a metade critica. Tem erros pontuais, mas não apresentou ainda nada. Pelos números que vem mostrando, não apresentou absolutamente nada. Kelvin, o que você tem para falar do Corinthians? Um Corinthians que eu digo que foi meio apático, deixou passar muitas chances de gol e acabou tomando um gol infeliz com um desvio do Félix Torres. Comenta com a gente o que você acha que aconteceu naquele jogo, Kelvin. A verdade, cara, é que o Corinthians ele é um time. Eu vejo que o Corinthians é um time sem identidade ainda. Um time que perdeu as suas principais referências técnicas, né? Perdeu ali as principais caras do grupo, podemos dizer assim. Renato Augusto, Juliano, Gil foi embora. Então, hoje você olha para o time do Corinthians e você não consegue ver um cara para resolver a situação para o Corinthians. Porque até no passado, quando as coisas elas estavam apertadas, em determinado momento você tinha o Roger Guedes. O Roger Guedes estava decidindo. O Roger Guedes saiu, você ainda tinha o Renato Augusto. Hoje você não tem mais. Então, acho que a torcida do Corinthians vai ter que ter muita paciência com esse time do Corinthians, principalmente com o Mano Menezes, que é um treinador muito competente, mas óbvio, ele não é milagreiro. Então, obviamente, vai ter que contar também com o trabalho da diretoria. O Corinthians precisa contratar, como o Cássio falou na entrevista pós-jogo, né? Um volante não pode entrar de zagueiro. Não pode entrar de zagueiro. O Corinthians tem que contratar. O Corinthians tem que contratar um meia. Acho que o Corinthians precisa reforçar o seu setor ofensivo. Então, vai ter que contar com um trabalho muito grande de todas as partes dentro do Corinthians, do elenco, da comissão técnica e da diretoria também. Não estou aqui dizendo que o Corinthians vai brigar por rebaixamento esse ano, mas com o time que tem, ele não vai conseguir brigar pelas competições em que ele está jogando. Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana. Foi um jogo muito ruim do Corinthians contra o Oeste, um jogo muito, muito apático, um Corinthians com dificuldade na criação, um Corinthians muito lento na transição, um Corinthians que em determinados momentos do jogo cedeu alguns espaços ao Oeste, tanto é que assim sai o primeiro gol do Oeste, inclusive foi Ituano. As mesmas cores, perdão. Ituano. Tanto é que quem deu assistência pro gol do lateral do Ituano foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, aquele do Grêmio, do Avaí também. E então foi um jogo muito ruim do Corinthians. Então, acho que não foi um jogo tão bom do Corinthians na primeira rodada. Então tá ali, tá na média, tá ali. E eu acho que é isso que o time do Corinthians consegue entregar por enquanto. Acho que é isso que o elenco do Corinthians consegue entregar por enquanto. Acho que o Mano Menezes vai ter muito trabalho. Então, como eu falei, vai ter que contar com o trabalho de todas as partes. Comissão técnica, jogadores e a diretoria também, para conseguir reforçar esse time do Corinthians, porque o Corinthians precisa de muitas peças se quiser brigar por alguma coisa esse ano. E, obviamente, evitar brigar contra o rebaixamento no Brasileiro. Eu acho, na verdade, que o grande problema nem foi a saída desses caras, porque todo mundo que saiu, eu super aprovo. O Renato Augusto, ele jogava, sei lá, 30% dos jogos, mesmo que fosse um monstro. O Juliano não apresentava muita intensidade, né? Eu acho que, por exemplo, agora ele tá bem no Santos, mas eu não vejo o Juliano no meio da temporada já mostrando um bom rendimento, assim. Eu acho que ele cai muito durante a temporada.
Fábio Santos, Gil, acho que todo mundo deveria ter saído mesmo. Só que qual que é o grande problema? Você não trouxe ninguém do ataque, basicamente. Quem que foi o ataque do Corinthians? Foi Rojas, Matheus Araújo, Romero e Yuri Alberto. Esses 4 estavam no ano passado. Então você olha os 4 que estavam no passado e o Corinthians quase caiu, e você começa com os 4 de novo, você não vê, tipo, muito futuro, sabe? Pô, já fiquei um ano com esses caras, velho. Eu já sei que não rolou. Então o Corinthians precisa urgente contratar, precisa urgente de caras novas mesmo pro time, porque o Fausto Vera, ele era o substituto. Se saísse um zagueiro, se saísse um volante e se saísse um meia. Ou seja, a gente não tem banco. O Corinthians tem 3 jogadores que poderiam entrar e mudar alguma coisa, que é o Fausto Vera, o Mosquito e o Wesley. Essas são as únicas 3 peças que tem no banco. O Fausto Vera seria o zagueiro, o volante ou o meia, e a gente tem 2 pontas ali para tentar mudar o jogo. E olha só, quando o Matias Rojas e o Yuri Alberto saem e joga o Romero para o meio, o Corinthians melhora. Talvez foi ali um dos melhores momentos do Corinthians ali, foi aqueles 5 minutos que os dois saíram. Por quê? Porque o time ficou mais rápido. O time ficou... Não tem essa lerdeza do Matias Rojas no jogo, sabe? E então, cara, eu acho que, assim, se o Corinthians não contratar pelo menos uns 3 ali, que, cara, é que o Garro já é uma contratação, né? Pô, contrata um centroavante, contrata mais um meia ali. Cara, o Corinthians vai sofrer muito, porque não cria, é um buraco o meio-campo do Corinthians. Cara, é inacreditável você pensar que o Corinthians demitiu, não, né? Se livrou, vamos dizer assim, de 13 jogadores e não trouxe ninguém, praticamente, ali para repor essa posição, né? Porque os que jogam hoje de titulares deveriam ser os reservas, né? Porque deveriam ter vindo novas contratações. Mas, mano, tamo muito, muito ferrado, velho. Não tô muito confiando que vai vir esses nomes, não. Eu não questiono nem a saída desses jogadores que eu citei, né? Mas assim, eu digo mais na questão de, por exemplo, você falava no Corinthians, você fala, pô, no Corinthians tem o Renato Augusto. Ok, não joga todos os jogos, mas pô, tem o Renato Augusto. Tu falava no Corinthians, cara, tem o Roger Guedes. Pô, cara... Decisivo. Hoje, se você fala no Corinthians, não tem ninguém expressivo o suficiente para botar aquele medo no adversário. Pô, sei lá, o Santos vai jogar contra o Corinthians. Quem é que tem no Corinthians? Romero, Matheus Araújo, Wesley, Mosquito, Rojas, o Garro. Confesso que eu não conheço o futebol dele. Ele pode vir, pode agregar bastante, como pode também não agregar. Enfim, mas eu vejo que o Corinthians ele tá refém de si próprio, porque ele não tem um rosto, ele não tem jogadores que cheguem para jogar, para serem titulares. Também acho que esses jogadores aí, que a gente está citando aqui no elenco do Corinthians, por exemplo, nós citamos o caso do São Paulo. O São Paulo tem peças que vão ajudar bastante o Lucas, vão ajudar bastante o Luciano, o Calleri, que são aqueles bons coadjuvantes. Eu acho que nem isso o Corinthians tem, cara. Acho que o Corinthians não tem nem bons coadjuvantes, porque tu olha pro time, tu olha pro banco, é uma coisa assim, bem esquisita mesmo, bem esquisita mesmo. Por exemplo, já a gente vai falar do Santos. Pô, hoje entrou o Otero, hoje entrou o Casares. Aí você pode falar assim, pô, mas Otero e Casares, há muito tempo que eles não jogam, há muito tempo que eles não rendem. Mas, pô, já é Otero e Casares. Já tem aquele peso diferente. Pô, se entra o William Bigode, também dá aquele peso diferente. Pro Corinthians, pô, sai o Rojas, entra o Wesley. Sai o Romero, entra o Mosquito. Então, o Corinthians ele não tem peças suficientes para brigar, para ser aquele time de peso, entende? Complicado. E ainda eu acrescento mais, né? Porque a diretoria vem se vangloriando pelas contratações, vem passando por alguns problemas pontuais e já gastou na folha de transferências mais de 80 milhões. Aí fica a grande questão: contratou poucas peças, falta ainda muita gente para poder chegar, para poder compor esse ataque do Corinthians, o meio e tudo mais. E já gastou muito dinheiro que também não pode estar gastando. Aliás, tem uma dívida gigantesca ainda pelo estádio, dentre outras coisas, e a gente até comentou já em algumas outras oportunidades. Gabriel, 80 milhões. Você consegue ainda ver um futuro para chegar alguém de peso no Corinthians, para poder dar esse medo que o Kelvin fala no adversário, ou não? Ou a equipe continua dessa mesma forma, continua devendo até as calças e não vai sair desse buraco tão cedo? Cara, eu até tava mais feliz aí quando a gente via um Lucas Veríssimo, um Mateuzinho ali para a reserva do Fagner, né? Então até os que veio, não veio, né? Até os que tava, já não tá mais. Então, como o Cássio diz, acho que o Cássio
Foi um desabafo que todo torcedor quer, porque o Cássio sabe que vão botar fogo no carro dele, que vão xingar a família dele. Então ele já tá desde janeiro falando, ó, se não contratar, a gente sabe como é jogar no Corinthians. Ele fala exatamente essas frases. Precisamos contratar. A gente sabe como é jogar no Corinthians. Porque, mano, ó, já estão falando, muita gente falando, o Mano Menezes não sabe escalar. Repito, eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, eu falei assim, montem o ataque do Corinthians. Todo mundo que criticava montou a mesma coisa que o Mano Menezes. Porque você não vai colocar o Mosquito de titular no lugar do Romero. Você não vai fazer isso. O Mosquito não é titular no lugar do Romero. Você não vai pôr Fausto Vera no lugar do Matias Rojas. Tipo, 6 por meia dúzia. Até E porque você, Wesley, beleza. Aí alguém falou, não, mas por que não tira o Yuri Alberto, põe o Romero de centroavante e joga o Wesley? Mas você tá falando isso baseado em 2 péssimas partidas do Yuri Alberto. Né? Então, se você começa com o Yuri Alberto no banco, todo mundo ia criticar da mesma maneira. Né? Então, o Mano Menezes tinha que começar com o Yuri Alberto. Não era uma opção deixar ele fora. Agora, talvez, pode mudar. Não, agora eu não quero mais jogar com o Yuri Alberto porque não tá dando certo. Mas antes, ele não podia ter feito isso. Então, cara, eu acho que o Mano Menezes tem zero culpa. E eu sigo defendendo porque o Corinthians não tem peças. Aí, o diretor do Corinthians, quando foi perguntado sobre o centroavante, ele falou do moleque da base, que fez 3 gols lá na semifinal. Ele fez 3 gols na semifinal, 4 na copinha inteira. É o cara que vai chegar e decidir para o Corinthians? É a solução dos problemas? Então, cara, ganhar a copinha, óbvio, todo mundo fica feliz, mas esses moleques não estão prontos ainda para chegar, vestir a camisa e decidir o jogo, tá ligado? Até os que subiram ano passado, Wesley, Matheus Araújo. Cara, precisa de nome. Precisa de nome e nome bom. Eu sinto que o Corinthians está perdendo opções. Eu acho que se o Corinthians tivesse um diretor de futebol, porque agora chegou o diretor que era do Flamengo, né? Agora a gente tem um diretor de futebol, mas antes a gente não tinha. Talvez, cara, se a gente tivesse trazido um Gabigol da vida, um Borré, tinha opções. Tinha opções e a gente não trouxe. E eu tô vendo a gente ficar com os mesmos casos do ano passado que a gente já viu que não resolveu. Teve férias, descansou a cabeça, tudo voltou, mesma coisa. Então, cara, é complicado. Eu não vejo um futuro. Acho que os moleques da base não são a solução nesse momento. Não vejo o Corinthians gastando muito dinheiro aí. A venda do Moscardo talvez faça contratar o Pedro Raul, né? Tem que pagar à vista lá. Mas o Pedro Raul, mano, tipo, é o Pedro Raul, tá ligado, mano? Não vai chegar nesse dia. Eu lembro que o Duílio, ele fez uma investida grande quando ele trouxe Renato Augusto, William, Juliano, Roger Guedes. Cara, o Corinthians precisa de algo mais ou menos desse nível. Traz os nomes de peso, velho. Os 4 nomes de peso aí. Mano, tá devendo? Eu vejo, a minha visão de gestão é o Corinthians precisa de um time forte. Porque se não tiver um time forte, a torcida pega muito no pé e esse time que já não é forte vai ficando pior ainda com essa pressão. Então o Corinthians precisa de um time forte e brigar para recuperar esse dinheiro em premiação. Porque se ele ficar lá em 15º do Brasileirão, ele vai ganhar, sei lá, 2 milhões. Se ele ficar em terceiro, ele ganha, sei lá, 30. Então, pô, a premiação é muito importante, passar de fase. Além da autoestima de aumentar, né, do torcedor corintiano, também dá dinheiro. Então, eu prefiro investir num time mais forte e tentar buscar esse dinheiro em premiação do que economizar e ver o ano de 2023 se repetir aí. Até porque o Augusto Melo falou que a farra acabou. Não tô sentindo isso. A farra ainda não acabou, ainda tem muito que se construir ainda para essa diretoria. Então é bem complicado, né? Bem complicado. Kelvin, falando em complicado, mas não tão complicado assim, o Santos hoje fez besteiras, né? Na frente da área. Eu nunca Vamos falar. critiquei o Juliano. Não devia ter saído do Corinthians. Cara, olha, não sei, hein? Na fase que estava no Corinthians, não sei. Mas vamos falar desse timezinho aqui, ó, que está atrás de mim. Vamos falar do Santos. Santos que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Faz uma reforma ali com o Ricardo Teixeira, né, novo presidente do Santos, e faz umas contratações pontuais. Pô, contratou 15 jogadores. Fez contratações pontuais. E talvez podemos dizer que seja uma guinada do Santos agora para poder decolar de uma vez? Ou não? Ou é só aquele voo de galinha, sabe? Voo de galinha, que dá aquele pulinho assim e fala, não. Ou vai ser isso? O que você tem a falar sobre o seu Santos, que assim fez besteiras em cima Da Ponte Preta.
Ponte Preta. 3-1 o Rufem placar os do jogo. tambores para falar do único time 100% no Paulistão. Rufem os tambores, rufem os tambores. Eu acho que é um início de temporada para deixar o torcedor santista animado, mas tão animado. Porque vê o time Iludido. jogando bem, vê o time com um certo padrão de jogo já na segunda partida do Paulistão, mas sabe que esse bom futebol ele não vai ser aplicado em outros campeonatos, ele vai ser aplicado só no Paulista e na Série B. Infelizmente para nós, torcedores santistas. Né? Um curioso caso do time que vai jogar uma Série B com um time melhor que o da Série A. Né? Muita gente imaginou que o Santos iria jogar a Série B com um time mais ou menos, um time com peças de menos qualidade, mas como você bem frisou, Ricardo Teixeira está fazendo um trabalho assim excepcional junto com o Galo, com outros membros da diretoria, e fez um time forte. O Santos tem um time forte, o Santos tem um elenco forte. Né? O Santos fez uma grande partida hoje contra a Ponte Preta, uma grande partida, principalmente ali os 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Uma ótima partida, apesar do temporal que estava caindo lá em Santos, né? Chovendo em Santos desde terça-feira. Parabenizar aí quem cuida do gramado da Vila Belmiro, porque durante todo o primeiro tempo não teve uma poça de água na Vila Belmiro. Eu acho que até durante o segundo tempo o campo já estava um pouco mais encharcado. Mas durante o primeiro tempo a bola estava rolando legal, caindo um temporal lá em Santos. Santos que jogou no 4-3-3, né? O esquema que vem sendo utilizado pelo Carille que está procurando deixar essa mistificação de ser um retranqueiro para trás, né? E eu acho que ele começa isso muito bem no Santos. O Santos hoje controlou todas as ações da partida durante o primeiro tempo, fazendo um bom jogo, João Schmidt dando conta do recado, fazendo muito bem a sua função tática dentro do campo, Pituca também, o Giuliano atuando de uma forma diferente na qual ele atuava no Corinthians. No Corinthians ele atuava mais como segundo volante. No Santos ele atua de fato como meia de criação, pisando bastante na área. Isso deu resultado logo no início do jogo, ele faz 1-0, um golaço que ele recebe, um cruzamento do Pituca, o zagueiro desvia, sobra para ele dá uma chapada no canto do goleiro. O Santos continuou numa batida muito, muito boa, apesar de ter feito 1-0. O Furk faz o segundo gol, o Santos controlou muito bem as ações, e aí, obviamente, devido ao placar e devido ao campo muito pesado por conta da chuva, o Santos, no primeiro tempo, a partir dos 30 minutos, ele dá uma baixada na intensidade, começa a tocar a bola de lado. A Ponte Preta, ela consegue se encontrar dentro do jogo, consegue encontrar alguns passes da intermediária, mas também não levou muito perigo ao gol do Santos. E aí vem o segundo tempo, e isso é até de certa maneira uma preocupação para o Carille, ou não, né? Porque no segundo tempo a intensidade do Santos abaixou demais, principalmente depois do terceiro gol do Giuliano, um cruzamento do Felipe Jonathan no escanteio, o Giuliano cabeceando, se eu não me engano, esse é o 11º gol do Giuliano de cabeça na carreira dele. O Santos faz 3-0, logo depois disso, muito por conta dessa falta de intensidade que o time teve, por conta do cansaço do campo pesado, início de temporada que a gente já comentou aqui, o Carille faz algumas mudanças, coloca o Otero, coloca o Casares, coloca o William Bigode, coloca o Rincon, e aí a Ponte Preta ela consegue meio que se encontrar ali dentro do jogo, encontra um pênalti que foi marcado pelo Gil, né, em uma disputa de bola alçada dentro da área, uma disputa de cabeça. O Gil, ele acaba escorando a mão dele no zagueiro da Ponte Preta e a bola bate na mão dele. O juiz foi ao VAR, entendeu que foi pênalti, deu pênalti. O Elvis da Ponte Preta, o meio da Ponte Preta, cobrou, converteu, fez o 3-1 e ali a Ponte Preta quis esboçar uma correriazinha para cima do Santos, mas logo depois disso o Santos colocou a bola no chão, tocou a bola de um lado, tocou a bola de outro, fez a Ponte Preta correr atrás do Santos e aí conseguiu segurar o resultado. O fato é que foi uma grande partida do time do Santos, uma ótima partida do time do Santos, muito boa mesmo. Pedrinho muito bem de um lado, Guilherme muito bem de outro, Giuliano conseguindo construir as ações ofensivas do Santos atrás desses três atacantes. Importante frisar aqui, tanto Pedrinho quanto Guilherme cumpriram muito bem a sua função tática também, mais o Guilherme até do que o Pedrinho. O Pedrinho ali depois dos 30, a intensidade dele caiu um pouquinho, tanto é que o cara ele chamou a atenção dele em determinados momentos ali do primeiro tempo. Mas o Santos fez uma partida muito boa, partida muito segura, constrói esse 100% nessas duas partidas, nessas duas primeiras partidas do Paulista, e vai com moral para o clássico contra o Palmeiras. Obviamente que o Palmeiras é favorito,
mas o Santos demonstrando bom futebol, demonstrando que está conseguindo assimilar as ideias do Carille, vem para São Paulo para tentar bater o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Boa. E o jogo é domingo, né? Dia 28. A gente Domingo, vai falar isso. 18 horas, e nós vamos falar sobre no pré-rodada. Isso, a gente fala mais para frente. Eu quero saber a opinião do Gabriel em relação ao Santos e em relação ao Juliano, que, pô, se desempenhou muito bem, pô, no jogo do Santos contra a Ponte Preta. Você já deu até a sua opinião aqui, falando que Nunca critiquei. talvez ele, no meio da temporada, já não esteja no mesmo rendimento, mas fica aqui uma pergunta: será que ele não aguentou a pressão da fiel torcida? E aí chegou lá em Santos, viu que era diferente, não menosprezando a torcida do Santos, muito pelo contrário, mas jogar com a fiel torcida ali é diferente. Então, eu queria saber de você, Gabriel, o que você acha do Juliano e dessa troca de ares? Primeiramente, falar do time master do Corinthians é fácil para mim, né? William Bigode, Mendonça, Casares, Otero, Juliano, Carille, Gil, todos jogaram no Corinthians há 10 anos atrás, né? Bons jogadores. Então eu conheço o time do Santos, né? Mas assim, cara, brincadeiras à parte, eu gosto muito do Carille, mano. Eu sou muito fã do Carille, assumido. E tipo assim, mano, ele ganhou um Paulista com Sornossa, Matheus Vital e Wagner Love. Por que não ganhar de novo com Juliano, Furk, William Bigode, todos esses jogadores? Assim, eu confesso que para mim o Santos é ainda um pouco mais incógnita, porque é muito nome. Todos esses nomes foram bem em algum momento, mas eu não sei como eles estão hoje. Então, por exemplo, o Gil e Juliano, eu acho que não estavam mais rendendo a nível para jogar no Corinthians. Porém, talvez uma troca de ares, talvez, não sei, uma nova forma de jogar, eles consigam ser ok, entendeu? E o Carille, eu sempre achei aquele time de 2019, o Carille uma peça extremamente importante. Porque ele pegou um time desacreditado, lembra que era a quarta força, que todo mundo brincava, que não sei o que lá. Ele pegou aquele time e, mano, fez jogar. Então, todos aqueles jogadores ficaram bons ao decorrer do ano. Mas antes, ninguém falava. O Jô era gordo, o Arana e o Maicon eram... Ele subiu da base, né? Não ele, mas eram jogadores vindo da base. Então, ele montou um time muito interessante. Então, eu acho que, assim, o Carille, para mim, é a peça perfeita para um Santos ganhar uma Série B, por exemplo, porque ele vai saber ganhar de 1-0 lá na Amazônia, entendeu? Ele vai conseguir, em alguns momentos, jogar por resultado. E mesmo sendo diferente do Santos, que sempre joga para frente, eu acho que nesse momento é importante. Eu acho que o Santos, então, por conta disso, vai ser um time difícil de se ganhar no Brasileirão. O Carille, ele consegue, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, arrancar 1-0. Eu não duvido mais disso, sabe? Então eu vejo mais o Santos ganhando do Palmeiras do que o Corinthians, por exemplo, sabe? Tipo assim, tranquilamente, eu vejo o Santos com mais potencial. Mas é isso, né? Eu acho que esses caras vão cansar, velho. Eu tenho a teoria aqui que vai chegar em abril, os caras já vão estar morrendo. Não, aí não. E não vão conseguir jogar mais nada, velho. Não esculacha o bagulho. Abril tá ali, mano. Abril tá ali, parceiro. Você é louco. Mano, abril, mano. Mano, o Mas Casares, ele não era reserva do América Mineiro? Ele era reserva. O Otero, onde o Otero tava? Tava no Alcas. No Alcas. O Juliano era reserva do Corinthians. O William Bigode era do Atlético Paranaense, né? Mas O então... Santos pegou várias reservas, né? Mas tipo então, assim... para jogar Série B, é isso aí. É isso aí para jogar Série B. Para jogar Série B é isso aí. Por exemplo, o Santos subiu para a Série A do ano que vem. Aí eu acho que esse time não é o adequado para jogar uma Série A. De repente você pode aproveitar uma peça aqui, uma peça ali. Mas para jogar Série B é isso. É isso. E dentro da realidade financeira do Santos também, é isso. É isso. Assim, eu acho que você pode até ter razão quando você diz que esses caras vão cansar. Até porque são caras de uma idade um pouco mais avançada, Juliano, Gil. A Série B ainda continua um campeonato muito físico, muito truncado. Eles podem, de fato, sentir. Mas eu acho que o fato do Santos jogar apenas 52 jogos no ano pode beneficiar esses caras. Então, não sei, de repente, de fato, eles podem cansar ou não.
né? O Santos jogar 52 jogos no ano pode ajudar? Enfim, fica uma incógnita. De fato, eu acho que 2 partidas ainda é muito pouco para a gente dizer assim, não, o Santos vai voar no Campeonato Paulista, o Santos se credencia a ser campeão. Não, mas pelo que eu estou vendo agora, o Santos se mostra um time difícil de ser batido. Boa. Eu ainda analiso que mesmo o fator poucos jogos acaba atrapalhando pelo fato das distâncias que vão ser percorridas pelo Santos. Também tem isso né? também. Isso conta muito e ainda conta também na recuperação do jogador do jogo anterior para o próximo. Isso ainda eu ainda creio que também o Santos vai ter que saber lidar, né? Ter ali uma peça de reposição que talvez tenha um jogo mais longe, então vamos poupar o Juliano, vamos poupar o Gil, colocar alguém no lugar. É entender agora e ver como é que vai ser a logística do Santos em si. Bom, gente, passamos por tudo, né? Passamos por tudo. E muito bem Então tá bom. passado. É isso. Então, vamos que vamos. Amanhã a gente volta com mais. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Sempre nóis, vai muito bom Corinthians. estar aqui contigo. Parabéns pelo título da Copinha. Kelvin. É o primeiro do ano, né? Vai vir muitos outros por aí. Bom, pelo histórico, a gente já sabe que ganhou a Copinha, alguma coisa vai ganhar também lá na frente. Então. Não, o Paulista já é nosso já. É que eu tô fingindo humildade. Entendi. Atenção, Kelvin, muito obrigado, viu, também por essa pequena agendinha aí pra gente. Valeu. E amanhã a gente volta com mais para falar sobre a próxima rodada, né? Terceira rodada. O pré da terceira rodada. Querem deixar algum recado, alguma coisa? Não. É isso? Se eu falar o que eu penso, eu posso ser processado. O advogado pediu para não falar, não é? Uhum. Inclusive, a camisa amarela do Corinthians é uma das camisas mais feias que eu já vi, velho. Cara, eu olho o Corinthians jogando com aquela camisa, velho, eu falo, mano, que a Nike fez, velho? É muito feia aquela camisa, velho. Só isso que eu queria preocupar. Eu queria deixar bem claro aqui que me pararam hoje na rua e perguntaram o seguinte: a camiseta que o Corinthians usou era amarela ou era verde? Não, ela é amarela. Só que, tipo... É amarela. Feia, mano. Verde. O pessoal viaja, viu? Bom, é isso. Então, muito. A gente volta, então. Tamo junto? Fechou? Tamo junto? É nóis. Valeu.